Bom dia a todos. Para todos que não me conhecem ainda, meu nome é Alexandre, sou professor de História. Vamos dar continuidade à nossa história de Brasil República, época da ditadura civil-militar, agora falando especificamente sobre os atos institucionais. O que são atos institucionais? O que o Comando Supremo da Revolução fez para se consolidar no poder até na década de 80? Como é que foi isso? O que foi esses atos institucionais? Quem colocava esses atos institucionais adiante? Então a gente vai começar com o ato institucional número 1. O que é esse ato institucional número 1? Lá na época do governo Castelo Branco, na década de 64 a 67. Esses atos institucionais vão começar a dar forma à ditadura civil-militar no Brasil, que vai perdurar por 21 anos. Ato institucional número 1, que estabelece? Estabelece poder aos militares, alterar a Constituição, cassar mandatos parlamentares. Imediatamente são cassados aproximadamente 41 deputados, 29 líderes sindicais, 122 oficiais das Forças Armadas. Professor Darcy Ribeiro, ex-presidente Jânio Quadros e o economista Celso Furtado também vão ser cassados pelo estabelecimento desse ato institucional número 1. Né? Então, a Constituição vai ser alterada, vai suspender os direitos políticos por 10 anos. Vai demitir funcionários públicos que não estejam alinhados à ideologia deles. Vai, inclusive, mandar vários militares embora que também não estejam alinhados com as suas ideologias. Ou seja, esse ato institucional número 5, ele vai afetar a política, vai afetar o setor militar e vai afetar também o setor civil. Então fiquem bem atentos se cair isso na prova, principalmente na prova do Enem, que vocês vão fazer, depois outras provas de concurso mais adiante. Você saber que o ato institucional número 1, ele estabelece poder aos militares. O executivo agora manda, né? Vai alterar a Constituição, caçar mandatos, e esses primeiros mandatos foram os primeiros que foram cassados, né? Desses deputados, líderes sindicais, oficiais das Forças Armadas, entre outros. Vamos agora para o ato institucional número 2, que ele vai pegar 27 de outubro de 1965. Esse vai ser um pouco mais duro. Que ele vai... Eleições indiretas para presidente, ou seja, aquele pessoal, Juscelino Kubitschek, que era senador federal, e Carlos Lacerda, que era governador da Guanabara, vai começar a bater no regime, vai começar a fazer algumas críticas, porque estavam esperançosos de 1966 a ditadura abrir para as eleições diretas para presidente. Não, acabou a brincadeira. O Comando Supremo da Revolução vai dizer que as eleições vão ser indiretas para presidente. Quem vai eleger o presidente vai ser o Congresso Nacional. Quem é o Congresso Nacional? Que a gente vai ver agora. É particularmente formada por 2 partidos políticos. A Arena, que é do governo militar, né, que inclui a UDN e o PSD, aquele partido PSD que estava lá no governo do Juscelino Kubitschek. Esse vai se voltar, vai a favor dos militares, e contra o MDB, que é a oposição consentida, né? É o Movimento Democrático Brasileiro, que inclui também o PCB, mesmo na ilegalidade, e o PTB. Ou seja, vai haver o fim dos partidos políticos, vai haver somente esses 2 partidos. Então fiquem atentos se cair na prova do Enem. Arena e MDB, o bipartidarismo, né? E o que é a Arena? Aliança Renovadora Nacional. Então, eleição direta para presidente, acabou. É o Congresso que vai decidir. Quem tem a maioria no Congresso? O governo, os militares. Ou seja, vai barrar tudo quanto é forma de eleição direta e indireta para o presidente. Ato institucional número 3. Esse também é importante, porque em 1965 teve eleições para governadores dos estados e os militares foram derrotados em Minas Gerais, né, e o estado da Guanabara, né? Negrão de Lima, que foi o estado da Guanabara, que foi eleito sem consentimento do regime militar,
e Minas Gerais, Israel Pinheiro, grave bem esse nome, isso aí que aí na prova. Foram apenas esses 2 governadores que foram eleitos de eleição direta ainda para governador, que foram eleitos sem consentimento da ditadura militar. Ou seja, com isso os militares, nesse ato institucional de 1966, esse ato institucional número 3, vai falar assim: agora vai haver eleições indiretas também para governador e para prefeito de todo o Brasil. Por quê? Porque se deixar eleições diretas, vai acontecer o que aconteceu em Minas e no Rio de Janeiro, estado do Guanabara, né? Ou seja, vai ganhar dois governadores que não estavam aliados ao governo militar. Então fique com isso na cabeça. Se cair na prova qual foram os 2 governadores que entraram sem consentimento da ditadura em 1965 em eleições para governador direto, foi Minas, Israel Pinheiro, estado da Guanabara, Negrão de Lima. Em homenagem a Negrão de Lima está o viaduto lá em Madureira, Negrão de Lima, que perdura até os dias de hoje. Foi na gestão dele. Ato institucional número 4. Esse vai ser para consolidar a ditadura. Gravem bem o ato institucional número 4. Vai em janeiro de 1967. Ele legitima a consolidação da ditadura militar e civil no país. Ele cancela a Constituição de 1946, aquela que estava vigente, lá do governo Eurico Gaspar Dutra. Ela vai ser suspensa. O mandato presidencial vai ser de 5 anos, proibição de greves, manifestações públicas de cunho político, censura prévia aos meios de comunicação, ou seja, Globo, Estadão, todas aquelas organizações de mídia de comunicação aberta que foram a favor do golpe civil-militar, agora vão tomar o contragolpe, ou seja, eles vão ser censurados em vários programas de televisão, novela, programas de palco, etc. Então vai haver essa censura prévia. E a censura, a centralização do poder político, mais ainda nas mãos dos militares, ou seja, agora eles vão fechar o Congresso na hora que quiser, abrir o Congresso na hora que quiser, vai fazer o discurso a seu bel prazer, ou seja, vai ficar à mercê deles o que eles pensam ser um governo militar de linha dura, né? E como eu já tinha havido falar, o nosso maior maior ato institucional foram 13, mas esses 5 primeiros que deram mais forma, mais consolidação, mais poder ao executivo de prender, de torturar, de matar, de expulsar, de exilar quem era o contrário ao regime, é o ato institucional número 5. Como é que vai se dar esse ato institucional número 5? Como já tinha falado, vai endurecer mais ainda a proibição de manifestação de natureza política, a extensão dos poderes do presidente. O presidente vai mandar, tanto em todo o Brasil, na extensão dos governadores de estados, vai colocar interventores em governo de estados, vão colocar interventores na Assembleia Legislativa, nas prefeituras e também nas câmaras municipais, ou seja, o governo vai mandar de ponta a ponta, sem ter oposição alguma para poder questionar o que está acontecendo. Vamos para o ato institucional número 5. Como que se deu o ato institucional número 5? Porque esse ato institucional é o mais duro, ele é o mais forte, que vai perdurar esses 21 anos de ditadura, professor. É porque, com um discurso forte do deputado federal Márcio Moreira Alves, do MDB, na Câmara dos Deputados, um discurso contra o governo militar e civil. Ele entrou com um discurso muito forte. Márcio Moreira Alves, do MDB, gravem esse nome. Devido a esse discurso bem forte contra a ditadura, contra os militares, defendendo outros militares que não foram de acordo com esse golpe civil e militar, no discurso dele, se vocês quiserem ouvir o discurso dele, coloquem no YouTube, que é um discurso muito forte contra a ditadura militar, contra todos aqueles
atos institucionais que ele e parte dos militares e parte da sociedade, parte do Congresso Nacional eram contra. E por isso, ao amanhecer, depois desse discurso inflamado do Márcio Moreira Alves na Câmara dos Deputados, a conclamação do ato institucional número 15, que fez mais um ano, agora, dia 13 de dezembro de 1968, fez mais um ano agora, em 2020. Ele vem com 12 artigos, vem com a emenda número 38, que é uma das fortes, uma das mais fortes, ou seja, a ditadura militar vai ser implacável com os seus inimigos, vai ser implacável com quem fala mal dela, vai ser implacável com quem seja contra o sistema. Então vai haver, depois do AI-5, que afiche a população civil, para os meios de comunicação, para os que trabalhavam com arte, para os que trabalhavam com cultura, com os próprios militares que eram contra. A ditadura civil-militar no Brasil, a partir de 1968, foi o ano que eu nasci, vai ser implacável. Ela vai mandar prender, torturar, matar, exilar qualquer que seja do cidadão, seja militar ou civil, sem direito a habeas corpus. Esqueci de comentar isso. O que é habeas corpus, professor? Habeas corpus é aquele que você tem direito a um advogado e o advogado vai entrar com pedido de habeas corpus para tentativa de soltura, porque ainda o processo está em trâmite e o promotor e o juiz que vai bater o martelo ainda não tem certeza que realmente você é culpado nesse processo. Esses direitos a um advogado, ele vai ser suspenso através do AI-5, e você for pego em processo de vadiagem na rua ou em qualquer outro lugar, se você não estiver dentro da ordem e sob suspeita da viatura militar esteja passando dentro daqueles parâmetros, você vai ser preso e você vai ser indiciado sem direito a um advogado. Ou seja, você vai ser preso ou não por algum ato que você cometeu ou não. Ou seja, a ditadura vai vir com força total para prender, matar e torturar os seus opositores. E a Igreja Católica, que lá no início eu te falei que foi a favor desse golpe para expulsar os comunistas do poder, a partir desse momento vai começar a ser contra o regime, né? A Igreja Católica, a Assembleia de Deus também, que eu tive por novas pesquisas também, a Assembleia de Deus foi a favor do golpe civil-militar aqui no Brasil, agora vai começar a ser contra, porque alguns pastores vão ser perseguidos, os cultos vão ser vigiados por alguns espiões que estão infiltrados nos cultos, nas missas católicas, para ver o que o padre, o que o pastor está dizendo, o que ele quis dizer com aquilo. Vem um espião com um gravador para saber o que esses caras estão dizendo. Se o espião perceber que está sendo usado palavras contra o regime militar, com alguma crítica, ele vai ser chamado de depor lá no DOPS, aqui na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, né? Os meios de comunicação, quem trabalha com os meios de comunicação também, qualquer que seja, tiver atos que sejam não contrários ao regime militar, ele vai ser chamado, aquele programa vai ser suspenso. Alguns programas da Globo e da Rede Tupi, na época, de manchete, eles vão ser suspensos, porque o delator está lá colocando que não está de acordo com as normas da Revolução, então eles vão ser suspensos. Quem trabalha com teatro, música, algumas músicas vão ser censuradas, Chico Buarque, Gilberto Gil, Gelson Vandré, entre outros artistas, algumas músicas vão ser censuradas. Os meios de comunicação, os jornais da época, o Estadão, o Globo, entre outros, também vão ser picotados, algumas notícias não vão passar, o regime não vai deixar passar crítica, nada que seja de comum acordo entre o Comando Supremo da Revolução, o lado conservador, o lado da família, da ética, da moral, o que realmente eles, entre aspas, defendiam, mas que na verdade depois com pesquisas mais profundas a gente vê que não era tão assim, né? Então fica aí a dica, atos institucionais foram medidas ditatoriais,
no início com apoio mais da população civil e depois, contrário a depois do endurecimento do regime militar, contrário. Algumas revoltas vão acontecer, algumas manifestações, porém o governo do regime militar vão ser duramente combatidos com violência, pancada, tiro, bomba, prisão e tortura. Então fica a dica aí para vocês, cai muito no Enem. Se vocês quiserem adentrar nesse ato institucional número 5, cai muito no Enem, vão lá no YouTube ver, tem muita coisa lá que vocês podem ler e vocês podem ter mais conteúdo sobre esse ato institucional que foi muito perverso para o Brasil. E foram 17, mas esse foi o principal, que vai perdurar 21 anos. Muito obrigado a todos, bom final de semana, estudem e até a próxima.